Precisando da vitória a qualquer custo, o Guarani tenta exercer uma pressão inicial, mas o ataque campineiro não consegue furar o bloqueio adversário. Até que neste lance confuso dentro da área, a bola bate no braço do zagueiro Alan Godoy. O árbitro José Mendonça da Silva Júnior é chamado pelo VAR e marca pênalti para o Alviverde. Giovanni Augusto bate firme e faz Guarani 1-0. O Sampaio Correia tem o escanteio pela esquerda. Renatinho bate com curva e quase faz um golaço. O time visitante se anima e por muito pouco Igor Catatal não faz o gol de empate. O Sampaio ainda tenta surpreender neste chute de André Luiz, mas Kozlinski faz uma boa defesa. Vem o segundo tempo e o time do Maranhão se lança ao ataque, mas é o Bugre quem se mostra mais eficiente. Pela esquerda, Jamerson cruza na medida para o centroavante Yuri, que sobe no terceiro andar e testa firme. Guarani, 2-0. O Sampaio reage. Lucas Araújo acerta uma paulada de fora da área e faz um golaço. Só que o árbitro vai novamente ao VAR e anula o gol, o que gera muita reclamação por parte dos jogadores da Bolívia querida. Dominando as ações, o Guarani chega ao terceiro gol com facilidade. Nessa jogada pela direita, Bruno José ajeita o corpo e solta a perna para fazer. Guarani 3, Sampaio Correia 0, placar final. A tranquilidade foi fator determinante para a vitória de hoje aqui no Brinco de Ouro. O resultado ainda não foi suficiente para tirar a equipe do Z4, mas não adianta ficar pensando na última rodada. Tem que ser assim, jogo a jogo. Eu já tinha falado depois do jogo da Tombense exatamente essa questão da maturidade, da coragem, da personalidade desses jogadores, né? Porque você jogar nessa situação não é tão simples, porque você está sempre pressionado pela questão do resultado, pressionado pelo externo, e os jogadores têm uma coragem que ela é realmente admirável. E na minha opinião, é essa coragem, é essa capacidade deles de produzir sob pressão que vai nos tirar dessa situação, eu não tenho dúvida. Já vamos comentando essa partida. Guarani marcou um gol nesse pênalti com auxílio do VAR. O árbitro foi lá na cabine do VAR e aí marcou o pênalti, cabeçada do Yuri. Bateu no Alan Godoy, no braço dele, e o Giovanni Augusto deu uma pancada de perna direita, abriu o caminho para a conquista dos 3 importantes pontos. Vamos debater aqui o Guarani. Eu começo com você, Tigrão. O que você achou da vitória bugrina? Vitória importantíssima, vitória de personalidade, vitória de autoridade, né? De um time que começou o jogo, teve dificuldades. O Moser até falou na coletiva que gostou mais do primeiro tempo contra o Vasco do que do primeiro tempo contra o Sampaio. Mas, na verdade, o time em nenhum momento correu riscos, né? E aí, participação importante do Yuri, que está indo muito bem, já tinha feito gol. Gera esse pênalti, depois vai fazer mais um gol dentro da partida, está indo bem. Centroavante Yuri Tanque, como a gente carinhosamente o está chamando aqui. E eu acho que o Guarani tinha uma lição de casa fundamental para fazer e entrou com o foco, entrou com a consciência, entrou sobretudo com a responsabilidade, a flor da pele, de que era um jogo que não tinha como deixar
de ganhar. E aí o Yuri, ó, vai lá no 5º andar, mais uma vez a dupla Jamerson e Yuri, mais uma vez, como já tinha acontecido contra o Tombense. Foi lá, subiu, está demonstrado que é um cara de muita presença de área e ótimo senso de colocação, além de praticar muito bem o senso do cabeceio. Olha lá onde ele vai. Quase que ele monta cavalinho no deck. E cabeceia para baixo, faz o gol. Para mim é uma vitória muito boa, que dá moral, que dá confiança, que traz o time de volta a uma zona de equilíbrio muito grande aí entre 8 ou 9 equipes que estão ainda envolvidas com o problema de rebaixamento. E para você, CH, a vitória 3-0 foi o retrato do jogo, ou seja, o resultado foi justo? Além de tudo que o Tigrão falou, eu quero destacar duas coisas importantes, no meu entendimento. Primeiro, que o Guarani, mais uma partida, teve muita tranquilidade, organização, teve muita calma para jogar. Até o pênalti, Batista, que foi pênalti, indiscutível, o jogo estava muito difícil para o Guarani. Era um jogo de trocação. O Sampaio teve chance, o Guarani teve chance e a partir do gol de pênalti as coisas mudaram para o Guarani. Então veja que até que enfim as coisas positivamente estão virando para o lado do Guarani. O gol, da maneira que foi, num jogo tão equilibrado, foi extremamente importante até para a confiança dos jogadores. O Guarani se soltou ainda mais. Já estava jogando organizado, mas melhorou ainda mais. Não dá para discutir, é uma vitória que traz a tranquilidade que o time precisa, principalmente por mais dois aspectos, Batista. Partida de amanhã fora de casa contra o Vila Nova e na semana que vem fora contra o Operário. Dois adversários diretamente ligados à sobrevivência da Série B. Vitória que, repito, traz a confiança que o time precisava e não dá para discutir. Foi construída com justiça, correção e quem mais jogou futebol para mim foi o Guarani. E a gente falava depois do jogo com o Vasco, apesar da derrota, que o Guarani deixou uma boa impressão. Não, vocês ficam passando o pano, algumas pessoas dizendo isso, da própria torcida do Guarani. Não, joga bem é quando ganha, não sei o que. Ó, o time melhorou, o time encarou o Vasco para valer. O time está mais assentado, está correndo mais, está mais intenso. E aí o resultado, ó, o melhor placar do Guarani na Série B até agora. Então, parece que vai dar tudo certo. Sabem por quê? Porque é na hora da decisão. Esse é o momento em que o campeonato se decide aí. Há 10 rodadas do final, com 30 pontos ainda em disputa e o Guarani crescendo. E tem time caindo, hein? O Guarani está crescendo. Acho que vai alcançar o seu objetivo e já vai armar a correria para cima do Vila Nova também amanhã à noite, lá em Goiânia, no Oba, né? Vai arrumar a correria de novo, vai para cima, vai encarar, vai guerrear à altura. Então é muito importante esse crescimento, até esse jogador aí, ó, de mal com a torcida, criticado pela imprensa, estou falando do Bruno José, vai lá e mete o gol, quer dizer, quando a confiança começa a voltar, tudo começa a conspirar a favor e é por isso que eu acho que o Guarani com 29 pontos precisa ir de mais 15 pontos. Tem 10 jogos e 5 vitórias serão suficientes. Eu acho que nesse ritmo atual vai alcançar e vai se manter na Série B para o ano que vem, o que é extremamente importante. E uma coisa importante é que o time do Guarani agora tem 21 gols, não tem mais o pior ataque da competição. Está na frente do Vila Nova, que tem 19, Brusque 19 e CSA, que tem 20. E o ataque vem funcionando. Nas últimas partidas, os atacantes estão indo na rede. Isso muito graças ao Genison, que mais uma vez não pôde participar desse jogo contra o Sampaio contundido. O Yuri Tanque, que também está fazendo gol em todos os jogos. E também, né, o Bruno José, que desencantou. Você pontuou o Bruno José e eu fiquei muito feliz que ele marcou o gol, porque ele é bom jogador, tem qualidade, estava numa fase muito ruim, a bola não entrava, ele inclusive vinha protagonizando lances bizarros, né, como aconteceu nesse próprio jogo aí. Foi chutar uma bola, ele deu uma lascada, furou, o pé foi na arquibancada. Então não estava numa fase legal, mas ele precisava de um gol.
E talvez seja esse o gol que o Bruno José precisava para marcar a virada. Ele perdeu a posição, está no banco de reservas, mas é um jogador extremamente útil. Então, recuperar um jogador desse tipo na reta final da competição é importantíssimo. A gente precisa ter a compreensão, a gente precisa concordar com escalação deste e aquele. Agora, faltando 10 rodadas para o campeonato terminar, o treinador de todos os times precisa tentar contar com a maioria dos jogadores. Então, muitas substituições vão acontecer, muitas escolhas vão ocorrer e a gente nem sempre vai concordar. Então, eu estou ponderando isso para Guarani e Ponte, por exemplo, porque os times não têm elenco, eles têm um time confiável, talvez. Eu estou colocando talvez, um time confiável. Então, é natural que algumas experiências que não deveriam acontecer, e elas acontecem porque os dois times ainda estão mergulhados numa situação difícil, principalmente o Guarani. Então, eu concordo com o amigo, a gente também não precisa concordar, porque nós não somos o treinador do time, ele está lá no dia a dia, não é? Mas o mais importante é que, nitidamente, como o Tigrão colocou, a recuperação emocional e de tranquilidade, de organização do Guarani foi retomada. E assim, né? O senão, se é que pode ser colocado com o senão, é o Alvarinho, na lateral direita. Ele tinha 2 laterais de ofício no banco, Diogo Matheus e o Lucas Ramon, e escalou o Alvarinho. Só que, como falava o nosso saudoso amigo Eli Carlos, certo é o que dá certo. Então, se está dando certo assim, se o time está funcionando, esse jogo com o Vila Nova, confronto direto. Guarani vai precisar ganhar jogo fora de casa. Esse é o jogo, hein? Esse é o jogo que o Guarani precisa vencer.